Olá, vamos começar mais um podcast na Carreta Agro pelo Brasil e hoje trazemos um tema muito importante que é o propósito no agro. Eu sou Malu Souza, gerente de aprendizagem do Senar e estou aqui com Isaura Salles, gerente de assistência técnica aqui do Senar Rio Grande do Norte e Luciana Martins, palestrante, escritora e conselheira no agro. Bem-vindas vocês aqui hoje. Obrigada. E Luciana, vamos começar com você sabendo quais são os principais desafios dos técnicos e instrutores de campo nessa atuação tão brilhante que são desses agentes do Senar. Isso, Malu. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês duas para discutir um tema tão importante e que tem aí permeado a cabeça dos nossos técnicos, né? Quantas vezes eles se perguntam o que estão fazendo aqui, o porquê estão aqui, e vamos discutir bastante sobre isso. Eu vejo que os técnicos eles têm muitos desafios. Um dos principais desafios deles é entender qual que é o papel dele no campo. O que ele está fazendo lá para o produtor? O que o instrutor tem que entregar no momento de uma palestra, de um treinamento? O que o interlocutor espera dele? Seja o produtor, ou seja o próprio instrutor, seja o próprio agropecuarista. Mas qual é o papel desse nosso técnico no dia a dia? Então, ele mesmo às vezes se questiona. Eu vejo que o principal desafio é ele entender que muitas vezes ele necessita cumprir algumas tarefas que são burocráticas, que são rotineiras, mas que ele precisa fazer isso com amor, que a entrega precisa ser de coração. E principalmente para os instrutores, ele entender que a sazonalidade do dia a dia dele tem que ser prazeroso, que ele tem que fazer com leveza, que ele tem que fazer com amor, que esse propósito que ele entrega para o agro tem muito valor, que embora às vezes o produtor ele recebe o nosso técnico com um receio, sim, mas é o nosso papel mostrar a importância do nosso trabalho no dia a dia, que nós podemos fazer a diferença no campo, que a gente pode ajudá-lo a colher mais, a monetizar mais no seu pedaço de chão. Então eu vejo que o desafio hoje é ele se encontrar nessa carreira e ele entender o que de fato ele está lá para entregar, o que ele veio fazer aqui. A paixão, né? Eu acho que às vezes falta até um pouco de entender o propósito, claro, mas perceber e tentar visualizar se de fato tem paixão naquela atividade, né, Luciano? O que você acha sobre isso? Isso, Isaura, se a gente pensar que a gente não consegue transpor para o outro aquilo que a gente não acredita, ele tem que acreditar que aquilo que ele faz é muito importante. Exato. Então, quando o técnico, vamos falar primeiro do técnico, depois a gente vai para o instrutor, mas quando o técnico, ele compreende o teu valor no campo, quando ele consegue tirar uma radiografia da propriedade que ele atendia há 3 meses atrás e que ele atende hoje, e consegue provar por A mais B, que ele fez aquele produtor produzir mais, colher mais, que fez aquele produtor monetizar melhor dentro do seu pedaço de chão. E aí ele entende, eu estou aqui por um objetivo. Essa é uma missão de vida. Eu comecei como instrutora, como treinadora na minha carreira há 20 anos atrás, e eu ia, Isaura, nas propriedades, isso por uma multinacional, né? Nós tínhamos um contrato de exclusividade com uma indústria de químicos, e eu ia pela multinacional para formar gestão de fazendas, custo hora máquina, custo por hectare. E quando eu chegava, o produtor pensava, mas por que eu estou recebendo essa visita, né? E aí eu mostrava para ele, eu posso te ajudar. Muitos às vezes se recolhiam, falavam, será que é isso mesmo? Mas quando você demonstra na prática, Malu, sabe? Você mostra para aquele produtor que você é necessário ali. E aí você ganha confiança e tira uma radiografia. Sem o nosso instrutor de Senar, com o nosso instrutor de Senar, olha o quanto você consegue evoluir. E nós temos na prática também, Malu também vive isso, quando eles começam a entender esse propósito, começam a entender esse poder que eles têm, né, de desenvolver aquela unidade familiar e que eles conseguem ver o que eles fizeram de diferente, o olho brilha quando eles falam, né? Quando eles vêm pra gente, olha, eu tenho um caso de sucesso e foi assim, o produtor estava produzindo X e agora ele diminuiu o custo e está produzindo XX, sabe? E a gente vê no olhar deles a satisfação que é
né, proporcionar aquela mudança, aquela transformação. A gente costuma dizer que eles são agentes de transformação do campo, né? Então, eu acho que, como você falou, quando eles começam a entender esse papel deles, eu acho que começa a ficar prazeroso realmente, né? E um dos principais desafios iniciais, eu acredito que seja essa quebra dessa mentalidade, dessa resistência em não receber uma capacitação, em não receber uma assistência técnica, porque é algo novo, né? O produtor rural, ele tem dificuldade em receber algo novo, às vezes por experiências frustradas do passado, às vezes porque o conhecimento, alguém muito gabaritado está ali passando aquele conhecimento para eles, então eles têm essa resistência. Então existe uma necessidade de um perfil para quebra dessa resistência, para que a gente consiga levar esse conhecimento para o produtor e para suas famílias. E aí, existe a melhoria econômica e existe um grande papel social desse trabalho. O Senar, acima de qualquer coisa, tem uma missão muito bonita, né, que é levar capacitação, levar transformação para as famílias do campo. E esse principal desafio inicial é essa quebra. E quando a gente consegue infiltrar nas famílias e nas fazendas, o resultado é muito positivo, realmente. Muito. Eu queria falar uma coisa assim muito para esse instrutor, sabe, meninas? Porque às vezes ele não dá o valor devido para aquilo que ele faz. E aí nós estávamos conversando aqui antes do podcast e falamos de uma frase que eu li uma vez e que levei para minha vida. E que eu queria dizer para os instrutores e para os nossos técnicos. Se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você é. Então, muitas vezes eu vejo os nossos técnicos subestimando o que fazem. A entrega é de muita qualidade. Porque quando ele vem com um case de sucesso, igual a Isaura falou, nossa, ele traz um case de sucesso, aquilo dá um ânimo, né? Ele percebe que a missão dele é transformar a vida do produtor, é transformar o campo. Do instrutor igual, porque se você consegue transferir um conhecimento, olha que riqueza que é isso, eu falo que cada vez que você transfere um conhecimento, você aprende mais. Quanto mais você compartilha, mais aquele conhecimento se aprofunda na tua cabeça, no teu coração. Então, nós não podemos subestimar o que fazemos, porque o que o Senar faz é muito importante a ponto de que o instrutor e o técnico precisam saber o teu lugar ali, sabe? É verdade. Perfeito. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E nós temos, Luciana, uma equipe muito capacitada. Eu nunca vi tantos mestres e doutores com currículos extensos e vastos e que estão ali disponíveis para ir no dia a dia no campo e transferir esse conhecimento de uma forma palpável para o produtor e suas famílias. Então, isso é muito importante. E a gente levando agora para essa questão de saúde emocional, como é que a gente pode tratar dessa questão de saúde emocional, né? Um tema que está tão em pauta nos dias atuais, com essas questões de ansiedade, de abarcar, de repente, mais do que a gente pode carregar. Como é que a gente pode trazer essa temática, Luciana, para os nossos agentes de campo, técnicos, tutores, instrutores, supervisores e até o pessoal dos sindicatos, os nossos mobilizadores que estão ali no dia a dia com os produtores? Malu, nós estamos vivendo um momento muito difícil a nível emocional e não é só no agronegócio. Nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa da depressão, da ansiedade. Nunca consumimos tantos ansiolíticos como estamos consumindo agora. O mundo, e aí eu não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo. As pessoas, elas tomam remédio para dormir, elas tomam remédio para acordar, elas tomam remédio para se acalmar, aí elas tomam um energético para se acelerar. Vivemos um problema silencioso que eu acho que o que mais explica é a questão do tempo. Nós não estamos sabendo lidar com esse tempo. O tempo ele não mudou, as pessoas estão sempre correndo, parece que virou moda você falar, como é que você está? Tô correndo. Nossa, está corrido. Mas as 24 horas continuam sendo 24 horas da mesma época dos nossos avós. O que será que aconteceu? Será que a gente começou a ter dificuldade em gerir esse recurso que é tão importante para nós? Será que nós, de fato, estamos experienciando o tempo e vivendo hoje como deveríamos viver?
Por que estamos numa era de ansiedade tão intensa que as pessoas não estão conseguindo respirar? Crises, né, de ansiedade, crises de uma maneira tão impactante, Isaura. É tão impactante e é tão importante esse tema que na nossa assistência técnica, Malu, Luciana, a gente tem vivido muito isso. Né? Após a pandemia, não sei se teria alguma relação, possivelmente sim, mas não acho pessoalmente que seja só isso de fato. Mas assim, pós-pandemia, muitos técnicos de campo pedindo mesmo para se afastar, chegando para a gente, falando, Isaura, eu realmente não tenho mais condição, porque eu tenho crise de ansiedade, eu estou com crise de pânico. Então, assim, não foi um nem dois. E isso é algo preocupante. Isso foi algo que nos preocupou tanto, Luciana, que ano passado, se eu não me engano, a gente trouxe uma psicóloga para falar. A gente tem mexido mais com a questão, com essas questões de temas emocionais. Então, nós, em vez de trazer um agrônomo para falar da parte técnica, a gente agora está trazendo psicólogos, a gente agora está trazendo, de fato, alguns profissionais que possam nos dar algum suporte e algum direcionamento, até de saber como lidar. Nós, enquanto gestão, saber como lidar com essas questões, sabe? E a gente sabe, como a gente falou aqui, né, os nossos instrutores e técnicos, eles têm as hard skills muito bem definidas, né, eles são doutores, então eles têm conhecimento de campo, mas e as soft skills que tanto se fala hoje, e essas habilidades, e viver essas adversidades, esses contratempos, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Nós somos uma das gerações mais infelizes de todos os tempos, e que tristeza. E essa infelicidade, ela vem muito dessa questão da expectativa frustrada, desse excesso de ansiedade e pela falta do hoje, pela falta de viver o hoje mesmo. Então estamos, sim, nos tornando a geração mais triste da história. E é triste dizer isso. Por que estamos enfrentando isso? Tem uma equação que eu trabalho e que eu gosto muito, que é a equação da felicidade. Nós nascemos para ser felizes. É nítido isso, só que é tão difícil. O que é essa felicidade? Por que a gente espera? É como se a gente vivesse a vida esperando o pote de ouro da felicidade. Que hora que eu vou ser feliz? E nunca está suficiente. Nunca está suficiente, nunca vai ser, Isaura. Então, a equação da felicidade é expectativa menos realidade. Quanto mais expectativa a gente coloca na nossa vida e menor a realidade se apresenta para nós, mais infeliz seremos. Quanto menor a expectativa, se eu baixar meu nível de expectativa e aumentar o meu nível de realidade, mais feliz eu serei. Por isso que aquelas pessoas que não esperam nada, de coisa alguma, nem de ninguém, nem de expectativa financeira, nem conseguem ter esse pote de felicidade. Antigamente, as nossas gerações passadas, se você pensar a Baby Boomer, a geração Y, a geração X, né, que é a geração dos nossos pais, elas tinham uma expectativa de vida muito bem definida e elas comparavam a sua vida com o vizinho. Hoje não. Hoje a sua expectativa está com aquilo que você está na tua tela ali. Então você está vendo o Instagram de uma pessoa que não é real, né? Isso. Que ela mostra 5% da realidade dela e você começa a se comparar e criar uma expectativa que você só vai ser feliz quando aquela tua vida chegar. Só que ela não é real. É triste dizer, mas ela não é real. Então, o segredo da felicidade, estamos vivendo uma era de ansiedade porque as pessoas estão criando expectativas irreais para si próprias. E quanto maior a expectativa, com certeza menor será a realidade. Eu vejo pessoas sendo infelizes, fazendo viagens maravilhosas. Por quê? Porque esperavam muito além do que a própria viagem podia entregar. E a questão da regulação da expectativa, ela é diferente de a motivação, né? A expectativa ela é boa desde que ela seja palpável, Isso. porque ela tira a pessoa da zona de conforto, Sim, né? Isso, para você conseguir agir, né? Então a gente perpassa de um estado de amotivação para uma motivação intrínseca que a gente vinha discutindo anteriormente. Então, quem tem motivação dentro de si, intrínseca, que conhece o seu objetivo e o seu propósito, é que vai conseguir seguir
independente das adversidades que encontre, vai saber qual é o seu caminho. Então, a gente tem que se conhecer para poder conseguir agir, né, Luciana? E talvez aí, Malu, aí Luciana também vai poder discorrer melhor, talvez aí a importância também da questão do autoconhecimento. Com certeza. Né? Da gente estar realmente investindo em saber como é que eu sou, quais são os meus limites, até onde eu posso ir, o que de fato eu desejo, né? Trabalhar de fato o dentro, o meu eu, né? Para conseguir montar esse propósito, criar esse propósito, controlar as expectativas, né? Controlar as expectativas, mas acelerar a motivação, né? O que te motiva a buscar um sonho? E aí, sonhar não tem nada a ver com a questão de gerar expectativa. Você pode ter sonhos na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e aquele sonho, aquele objetivo, ele te motiva a ir adiante. E aí, quando você fala, nossa, as pessoas hoje estão buscando motivação externa, o que vem de fora para dentro. Só que não existe essa motivação. Isso daí, no máximo, é um gás que dura muito pouco tempo. Até certo ponto, né? Existe essa motivação extrínseca, né? Isso. Agora, aquela motivação que vem de dentro, aquele que é assim, do coração, eu faço isso por paixão. Os profissionais de maior sucesso que eu conheci na minha vida, olha que eu lido com grandes fortunas. Os profissionais de maior sucesso que eu conheci na minha vida, eles têm dentro de si uma paixão pelo que fazem com que eles acordem todos os dias, independente do que vão ganhar ou do que serão remunerados, mas aquele é amor. Aí você fala, Lu, mas a gente vive para ganhar dinheiro. Esses são os que mais ganham dinheiro. Esses são as verdadeiras fortunas. É uma consequência. É. Não é o motivo, é a consequência. E aí esse ponto, Isaura, que você tocou é muito importante, porque tudo parte realmente do autoconhecimento. A recompensa, ela é algo relativo. O que é uma recompensa para mim não é uma recompensa para Isaura, não é uma recompensa para Luciana e não é uma recompensa para um técnico A, um instrutor B. Então, o passo de conhecer a si mesmo é o que vai lhe dizer o que é a recompensa para você. Por isso que motivação vem de dentro. Porque se o Senar chega com uma proposta de treinar, de impulsionar as ações dos técnicos de campo, dos diversos agentes que a gente tem, é muito particular o motivo pelo qual eu me impulsiono a fazer algo. Então, a percepção de recompensa é relativa. Então, diante de um mundo que a gente está hoje, onde todo mundo tem tudo, qual a minha recompensa em fazer algo? É apenas ser igual ao outro? Ou porque eu tenho esse fogo dentro de mim, essa paixão em fazer? Não é isso? A gente vai ter a recompensa, acho que a recompensa vem, mas de fato é isso que você falou, Malu. A paixão vai definir, né, como aquilo o que aquilo vai gerar de bom para mim. A paixão que eu tenho pelo que eu estou fazendo é o que vai definir. É tanto que assim, a gente tem tido, a gente costuma dizer que a assistência técnica não é para todos em relação aos profissionais. Não é porque seja difícil ou porque só ficam os melhores, não. É porque tem características... É o perfil, né? O perfil tem características da atividade que, de fato, para algumas pessoas, não vai. A gente teve agora recentemente uma instrutora, acho que eu nem comentei essa com você, que ela pediu para sair da assistência técnica. Ela disse, não quero mais, eu não consigo ver, de fato, uma recompensa. Foi nesse sentido. Eu não consigo ver um retorno. Não consigo ver um retorno dos produtores, não consigo me sentir motivada. E está indo para dar aula no ETEC, como instrutora, e disse, eu comecei a dar aula lá e lá eu me encontrei. Então, assim, realmente a gente está aberto, né, enquanto profissionais do Senar, nós também, enfim, está aberto a também a mudança, né, Luciana? Que não é fácil. Porque o processo de mudar, ele gera medo. Tem um livro, que é um livro da Lia Luft, que chama Múltiplas Escolhas. E esse livro, ele fala, por medo de mudar, nós nos paralisamos. E quanto mais medo de mudar nós temos, mais quietinho a gente fica. Mas esse medo, ele nos paralisa numa areia movediça. Quanto mais paradinho ficamos, mais afundamos. Então,
O medo, ele é inerente, né? Um processo fisiológico nosso. Nosso cérebro, ele usa isso como mecanismo de defesa. Você não bota a mão no fogo porque sabe que vai queimar. Então, o medo de queimar te faz a não tomar uma atitude que seja uma atitude perigosa para ti. Só que até que ponto o medo pode te dominar? Até que ponto? Eu, depois que tive filhos, posso confessar para vocês É o maior medo. que eu tive medo. E eu comecei a me tornar uma pessoa mais medrosa. É natural, eu acho, né? E depois do segundo filho, depois que veio a Luísa, fiquei mais medrosa ainda. Esse ano, ao completar os 39 anos, eu falei, eu não quero mais esse negócio de medo para mim. Eu nunca fui uma pessoa medrosa e não vou ter medo mais. A partir de hoje, eu vou transpor esse medo. Eu lembro uma viagem de férias que nós fizemos, que eu fui comemorar meu aniversário, eu fui em todas as montanhas russas da Disney. Todas, sem exceção. Até aquela que eu falava assim, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, essa eu não vou ter coragem. Até a Sheikra do Busch Garden. Do Busch Garden, todas, eu fui em todas. E ao vir pro Rio Grande do Norte, eu nunca tinha feito uma coisa que era voar, né? De parapente, de paraquedas, não. Eu falei, vai ser hoje. E hoje, antes de vir conversar com vocês, eu quebrei mais um medo. E eu fui com medo mesmo. Fui voar de parapente para dizer pro meu medo o seguinte, quem controla você sou eu. Perfeito. E eu acho que nós estamos precisando controlar essas emoções. O painel de controle no filme Divertidamente, né, ele mostra justamente isso, o equilíbrio. E é um princípio basilar da vida, né? A homeostase, é o equilíbrio. Então a gente tem que ter esse equilíbrio das nossas emoções, como você estava falando, né, Luciana? Muito, porque ora a ansiedade vai dominar, lógico, eu também me sinto ansiosa, mas eu tenho que pensar, quem que tá nesse controle? Eu amo aquele filme. Quem que tá nesse controle? Eu quero que a alegria domine esse controle. Por mais que às vezes a tristeza vem, nós temos períodos de desafio, né? Não estamos aqui simplesmente para viver momentos de alegria, mas eu posso viver os momentos de tristeza com um pouco mais de tranquilidade para saber, vai passar, né? Você tocou num ponto muito importante, a questão do medo, porque é normal a gente sentir medo. E o medo, ele é importante para tirar a gente da zona de conforto. Porque na hora que a gente está sem medo nenhum, a gente está apático, sem energia. Estagnado. E na hora que a gente tem medo demais, a gente apavora, a gente congela, bloqueia. Então, um pouco de medo, ele nos tira dessa zona de conforto e nos faz agir. Aceitar um desafio, o desafio do podcast aqui, que foi novo para todo mundo. E certa vez eu estava assistindo até uma palestra no YouTube, um TEDx, e eles falavam assim, existem 3 Fs em inglês, né? Fear, Focus e Fun. Então, você tem que ter medo, que é o primeiro F, e você tem que ter foco no que você quer fazer, e você tem que se divertir. Então, tudo isso não precisa ser algo engessado, algo sério demais. Então, nosso técnico de campo que aceita um desafio no campo, tá o medo inicial, mas vai lá, aceita um curso de uma nova tipologia, se prepara, estuda, encara que você consegue. Tenta equilibrar esse medo para que ele não lhe deixe paralisado, nem que você realmente fique só naquele zona de conforto que você é acostumado a atuar. Então, vamos todos saltar um pouco de parapente, né? Vamos lá. E, inclusive, assim, talvez o medo, pegando assim esse gancho, quando lhe paralisa, você perde também oportunidades, né? Você perde a oportunidade de vivenciar algo que pode lhe levar a outros caminhos, que pode abrir novas portas, que pode, de repente, mostrar para você outras paixões. Exatamente. Né? Então, eu acho que é exatamente isso, é assumir a rédea da nossa mente, né? Assumir a rédea das nossas emoções, né? E ter esse equilíbrio e entender até onde você pode ir em cada ponto. Lembrando sempre que você domina. Né? Quem domina é você, né, Lu? E uma coisa que a Malu falou, e que eu queria reforçar, sabe, Malu? Deus está aí para te dar inúmeras oportunidades. Eu brinco muito com ele, que eu coloco o pé e eu espero que o lado de cima coloque o chão, mas eu estou botando o pé. Então você constrói o teu caminho, a tua jornada, a tua história, muito baseado nessa fé. A fé de saber que o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel aqui? Então, meu papel aqui é querer
ir adiante, é aproveitar as oportunidades, porque não existe, algumas pessoas falam assim, nossa, Luciana, sua vida é cheia de oportunidades. Não, ela não bate na minha casa, eu corro atrás dela. E aí, isso pode estar aí para todo mundo. Você pode correr atrás de várias oportunidades, só que você está disposto a pagar o preço dessas oportunidades? Ou será que o meu medo me paralisou a ponto de que o que a Malu falou, você se apavora e diz, não, é melhor ficar aqui porque aqui eu sei onde que eu estou. Eu já sei onde eu passei, eu não quero estar lá de novo. Eu quero coisa diferente. Eu quero ousar ir além, eu quero fazer algo diferente. Todos os dias eu quero fazer uma coisa diferente. E quando tudo está muito calmo, a Luciana dá um jeito de virar de cabeça para baixo. Luciana, mas você vai fazer isso? Vou. Mas você está tão bem fazendo o que você faz. Não, mas eu estou precisando de emoção, assim. Eu quero frio na barriga. O frio na barriga é aquilo que faz a gente buscar algo mais, sabe? Então, você precisa ter esse fogo que arde dentro, essa paixão, essa vontade de querer ir além. E baseado aí nesse painel de controle, nesse jogo de emoções, quais os passos que você diria, quais as dicas que você passaria para todos que estão acompanhando, para que encontrem o seu propósito no agro? Isso, eu falo que é tão complexo você falar de propósito, né? Quando eu comecei a escrever o livro chamado De um Propósito, há 10 anos atrás. E ele nasceu no ano passado. E trazendo grandes reflexões até para mim mesma. Eu falo que eu mais aprendi com o chamado de um propósito do que ensinei. E os passos, muita gente me pergunta, Luciana, mas como que eu encontro o meu propósito? Eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei se é isso que eu quero fazer minha vida inteira. O primeiro passo é saber o que você não quer, o que você não gosta, aquilo que não te agrada. E aquilo que não te dá emoção nenhuma. Então, eu vou cortar tudo aquilo que não me agrada. Nossa, Luciana, mas eu preciso fazer isso porque é isso que me dá dinheiro. Tá errado. Porque você vai ganhar pouco. Sempre que você fizer algo que não te dá prazer, que não te motiva a acordar todos os dias, você vai ter o pouco da vida. Então, você precisa ter aquilo, primeiro, entender o que te dá prazer. Ah, Lu, mas não dá para ganhar dinheiro ainda com o que me dá prazer. Então, nós vamos ter que descobrir como encontrar uma forma de se motivar a acordar todos os dias para fazer aquilo que você recebe por fazer. Porque nem sempre dá para fazer só o que gosta. Uhum. Então, a primeira coisa, se for insuportável fazer, mude de ramo. Não vale a pena. Mas se eu preciso encontrar uma motivação. Eu preciso acordar de manhã e saber, eu quero fazer aquilo. Então eu vou achar dentro daquela atividade que eu faço diária, seja visitar o produtor no campo, seja dar uma aula, um treinamento. Falo que meu propósito de vida aos 7 anos eu já amava um microfone, assim. Estamos no lugar certo, né? Então eu sabia que eu iria ser treinadora, que eu queria passar conhecimento. Nada me deixa mais em êxtase do que terminar um treinamento, uma palestra, uma aula. Mas eu tive que fazer N outras coisas dentro da consultoria. Coisas, às vezes, que não me dava aquela paixão que o microfone sempre me deu, mas eu sabia que ali era o caminho para que eu pudesse aprender e chegar lá. Então, tem alguns momentos da vida que a gente vai ter que traçar caminhos que muitas vezes não é aquela paixão que você tem, mas você sabe que é para galgar aquela paixão que te apetece. Estratégia. Planejamento, estratégia. Né? Então, se dê um tempo, se organize. Quando você traça o objetivo e sabe aonde que você quer chegar, é muito mais fácil. Lu, não sei onde que eu vou chegar. Ok, então qual que é o próximo passo? O que eu desejo como próximo passo? E se a pessoa me disser assim, Lu, eu não sei nem o próximo passo, meu filho, é hora de rezar, porque o negócio tá perdido. Tá igual a Alice no País das Maravilhas, né? Que não sabe para onde vai e não sabe qual caminho vai seguir, né? Porque se você escutar o teu coração, ele é muito sábio. Aquilo que pulsa o teu coração, que você diz assim, isso aqui é algo que me motiva. E aí persistir esse sonho. Eu costumo brincar sempre com a Luciana,
de 7 anos. E eu converso muito com ela. E algumas pessoas falam, ela é louca, né? Mas ela é meu ponto de referência. Quando eu pergunto para ela, você está orgulhosa da mulher de 39 que você vê hoje? Era isso que você esperava de mim? Porque a nossa criança é quem mais espera de nós mesmos, muito mais que os outros. Tem gente que fala, meu pai espera. Não! Se recorde de quando você era criança. O que aquela criança esperava de você? Será que ela teria orgulho do que você se tornou hoje? E às vezes eu bato um papo com a Lu lá de trás, sabe? Para ter certeza. E às vezes ela me diz umas coisas que doem, que às vezes ela diz assim, você não tá fazendo o que eu gostaria que você fizesse. E aí é hora de mudar. Por mais medo que a gente tenha da mudança, é hora de mudar. Vou bater um papo com a minha Isaura. A Luzinha também. E a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Eu queria que vocês, depois de um papo tão agradável, deixassem uma mensagem final para os nossos técnicos, instrutores e público em geral que está acompanhando. Afinal, o propósito é algo para a vida de todos nós, não é isso? É isso. Vou seguir, vou passar a palavra aí para a Luciane. Eu pego a palavra, você sabe, eu gosto da palavra. Eu acho que a principal missão, o principal recado que eu podia deixar para quem está escutando a gente, e eu falo quando você está ouvindo um podcast, é porque você está disposto a escutar aquilo. Então, eu falo que uma das melhores audiências é a do podcast. Mas que você compreenda que a única coisa que nós temos, de fato, é o hoje. Que esse tempo que você está vivendo aqui é o mais importante, o aqui, o agora. A vida, ela não espera para que você se organize. Então, se organize o mais rápido possível para vivê-la na intensidade, para saber aproveitar essa dádiva que se chama presente. E que quando você, de fato, aproveita essa dádiva que se chama presente, você vai chegar lá na sua terceira idade, vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena. E pasmem, a maioria das pessoas chegam lá e diz, teria como voltar para fazer tudo diferente? E não dá. Eu gostaria de ter abraçado mais, eu gostaria de ter me entregado mais, eu gostaria de ter vivido mais. Só que nós não temos esse botãozinho do retorno. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora o tempo não espera. Encontre o teu propósito e faça valer a pena o hoje. Porque acordar todo dia e ter a oportunidade de entregar o teu melhor para o teu produtor, o teu melhor para o teu aluno, não tem preço. É saber assim, eu vim aqui e fiz o que eu tinha para fazer. E, acima de tudo, voltar para casa e estar feliz com o que a gente está fazendo e entregar todo esse amor e essa dedicação às nossas famílias também. Aí é o ponto de equilíbrio. Dá mais um podcast. Então, com essa reflexão aí sobre o autoconhecimento e o encontro do seu propósito, a gente encerra mais um podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Obrigada.